Fala rapaziada do Legasolina, você também amigo aí, torcedor de outros clubes, o Assis aqui com vocês. E no vídeo de hoje, galera, eu quero falar com vocês aqui sobre o jogo entre Clube do Remo e Figueirense. Já temos que nos preparar para essa partida. Vamos falar também sobre o Campeonato Brasileiro da Série C, que está muito, mas muito equilibrado. A gente vai conversar um pouco sobre isso aqui. E claro, muito também sobre o mercado da bola. Será que vão chegar mais reforços para o Remo? A gente vai conversar um pouco sobre isso aqui também. Antes eu peço para você, se inscreva aqui no canal, né? Compartilhe esse nosso vídeo aqui para mais inscritos aí, para mais remistas no caso, né? Porque a galera que é inscrito aí, tem muito inscrito que não está acompanhando nossos vídeos, né? E ative aí o sininho para receber as nossas notificações, é muito importante também. E de vez em quando você vem aqui dar uma olhada aqui, porque a gente posta vídeo todos os dias, tá? E é importante aí a sua participação aqui. Deixe seu comentário também, que é muito importante também pra gente a sua opinião. Lembrando aqui que esse vídeo é patrocinado pela Poder Esportes, né? Hoje eu apostei no empate entre Mucura e Floresta. Eu achei que o Florestinha ia dar aí a forra, né? Mas a Mucura conseguiu de maneira impressionante virar a partida e conseguiu vencer aí e passar a gente na tabela com 1 ponto. Na verdade, né? Daqui a pouco eu vou comentar um pouco sobre esse jogo, mas são duas equipes que, se não se reforçarem, né? Principalmente, né, o Floresta, vão brigar lá embaixo da tabela junto com a gente. A gente não está brigando aí na parte de cima, estamos brigando na parte de baixo. Estamos no meio, eu posso dizer assim. Estamos a 2 pontos do G8, estamos a 2 pontos da zona de rebaixamento também. Mas a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui. Esse vídeo, como eu disse para vocês, é patrocinado pela Poder Esportes. Se você ainda não se cadastrou, clica aqui no primeiro comentário fixado. Vai aparecer essa tela aqui, você preenche seus dados, verifica a sua conta, faz o depósito acima de R$50 para você ganhar o bônus aí de 100% em cima do seu primeiro depósito. Lembrando que esse bônus vai até R$300. Então você pode fazer um depósito de entre R$50 a R$300 para você ganhar o seu bônus aí na Poder Esportes, tá bom? Cadastre na Poder Esportes, experimente a emoção de poder vencer com a Poder Esportes. Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bem, galera, eu quero falar aqui um pouquinho com vocês sobre essa Série C e vou dar minha opinião sobre tudo que está acontecendo, né? Porque ontem nós vencemos por 2-0 a equipe do Pouso Alegre e até o resultado da Mucura, né? Que eles venceram em casa. Nenhum mandante tinha vencido, né, os seus jogos. Nenhum. E você observa o equilíbrio numa competição em que você não pode chegar e falar que o Amazonas, por exemplo, tem o melhor time da competição ou joga o melhor futebol. O Amazonas é o líder. Mas você não me garante isso. Você também não me garante que o São Bernardo destoa das outras equipes. E também eu não posso falar que o Remo joga um futebol absurdo, né? Mas o crescimento do Remo nos últimos jogos dá aquela esperança pra gente. Porque a situação era muito ruim até 2 rodadas atrás. Era muito ruim pro Remo. O Remo se encontrava na zona de rebaixamento e parecia que ia ser difícil sair dali. 2 vitórias colocaram o time na 12ª colocação. E como eu disse para vocês lembram que eu falei, né, que se o Remo vencesse, dificilmente ele ficaria ali em décimo até 13º? Pois é, amanhã, se o Volta Redonda vencer o seu confronto, eu nem sei com quem o Volta Redonda joga, né? Acho que é o Botafogo, se eu não me engano, né? O Botafogo da Paraíba. O Volta Redonda vencer o seu confronto, ele ultrapassa o Remo e o Remo termina a rodada em 13º. O único time que está abaixo do Remo que ainda não jogou na rodada. Mas não temos que nos atentar a isso. Temos que primeiro nos distanciar da zona de rebaixamento e começar a pensar também numa possível classificação. O que é importante da gente avaliar, o que eu disse para vocês, era uma boa sequência de vitórias. E o Remo conseguiu 2 importantíssimas vitórias fora de casa. Eu não lembro se teve alguma equipe que conseguiu vencer 2 seguidas fora de casa, né, nessa competição. E o Remo aproveitou muito bem esses pontos que foi buscar fora de casa. Agora, meu amigo, é ganhar todos que resta dentro de casa. São 5 jogos dentro de casa e 5 jogos fora de casa. A nossa situação, que parecia praticamente impossível uma classificação, ficou um pouco mais simples. Porque o Remo tem que somar aí cerca de 21 pontos para se classificar. Sendo que o Remo ainda tem 30 em disputa. O Remo vai enfrentar o Figueirense agora na 10ª rodada. Na 12ª rodada, o Remo enfrenta o Operário.
Na 14ª, se não me engano, não, 15ª rodada, o Remo faz 2 jogos em casa, né? Vai enfrentar o Ipiranga e depois o Volta Redonda. São aí 6 pontos possíveis para o Remo. E aí, né, o Remo vai enfrentar a equipe do Altos, fora de casa. Então é Figueirense, né? Ipiranga de Erechim, Volta Redonda, Operário e Altos. São as equipes que o Remo vai enfrentar, né, em casa. Esses pontos aí, esses 15 pontos disputáveis, o Remo tem que ganhar pelo menos 13, né, para sonhar com uma possível classificação. Mas o campeonato ele tá tão equilibrado que eu acho que essa questão aí de 30 pontos, eu acho que vai ter equipe se classificando com menos que isso, tá? Eu imagino que isso aconteça. Inclusive ano passado, que foi também um campeonato equilibrado, mas esse ano está mais equilibrado ainda. Sobre o jogo, né, do clube do Remo contra o Figueirense, o Remo vai enfrentar o Figueirense no sábado às 16h30. O jogo mudou, né? Ia ser no estádio Bainão, agora vai ser no estádio Mangueirão. E a promessa é de casa cheia. O Remo colocou aí uma promoção, inclusive se eu fosse você já corria lá nas lojas do clube para comprar o seu ingresso para essa partida, porque tá 20 bentes, hein? Tá 20 bentes. Depois da quinta-feira, o ingresso vai passar pelo preço normal, 30 dízimos. Então, se fosse você, iria lá já comprar o seu ingresso para esse jogo. É muito importante. Inclusive, o Smith me fez aqui, né, um desafio e eu quero aqui muito que você participe. Eu quero que você siga a gente lá no Instagram, tá? E se inscreva aqui no canal. Se você já é inscrito, não tem problema, você vai participar também. Mas siga a gente lá no Instagram. Na quarta-feira eu vou sortear 2 ingressos, tá? Na quarta-feira não, acho que na terça-feira já dá para sortear esses ingressos, até porque você precisa ir comprar os ingressos, né, pro jogo. Então, segue a gente lá no Instagram, que eu vou fazer o sorteio por lá ao vivo, tá bom? Vai ser uma promoção aí que o Smith até fez o desafio pra gente, eu aceito esse desafio para ajudar também aí a campanha do Mangueirão lotado no sábado, hein? Pra gente buscar mais uma vitória na competição. Antes de a gente falar aí, né, sobre o Ricardo Catalá e também sobre aí possíveis reforços, eu quero deixar aqui, meu amigo, o recadinho da Jumper Soluções. Meu amigo, você está cansado de pagar aquele talão de luz caríssimo e quer ter uma economia na sua energia? Então é bom você começar a utilizar a energia solar. Wayne, como eu consigo fazer isso? Entre em contato com a Jumper Soluções. Entre em contato com eles, fecha um contrato. Além disso, você vai ganhar a camisa do Clube do Remo dessa temporada, não é sorteio. Fechou o contrato com eles, chegou lá, disse que é inscrito na gasolina, fechou o contrato com eles, você ganha aí a camisa do Remo dessa temporada. Então chama aí a Jump Soluções. Esse vídeo também é patrocinado aí pela Companhia Autograu de Pizza, 3 pizzas no valor de R$100, inclusive uma doce, tá? Mas você também pode comprar pizza individual, pizzas de ótimos sabores, as melhores da região de Belém. Então, entre em contato aí, galera da Companhia Autograu de Pizza. Esse vídeo também é patrocinado pelo meu amigo Gabriel. Se você ainda não chamou o Gabriel e fechou o seu contrato aí com o Gabriel, tá? Aliás, pacotes de TV ótimos. E o Gabriel tem um super atencioso. Entre em contato com o Gabriel aí, o telefone dele está aí na tela. Chama ele, fecha o seu pacote de TV para assistir os jogos do Clube do Remo. Agora tá valendo a pena, o Remo tá jogando bem. Então, chama aí o meu amigo Gabriel, tá bom? Esse vídeo também é patrocinado aí pela New Auto Center. Se você não foi na New Auto Center ainda, meu amigo, vá lá na New Auto Center, telefone da New Auto Center aí na tela, serviço de funilaria, mecânica, pintura em geral, lá na New Auto Center, tá bom? Bom, bora falar aqui sobre o Ricardo Catalá, que ele deu uma entrevista ontem, eu achei até bem interessante. Assiste, tá lá na Remo TV, a entrevista do Ricardo Catalá, ele explicando alguns pontos, né, principalmente a questão do Remo jogar com um a menos. Ele elogiou muito a postura da equipe. Nós também, torcedores, vimos o que o Ricardo Catalá, aliás, o Ricardo Catalá dá umas entrevistas coletivas mais lúcidas do que a do Marcelo Cabo, né, se você observar. Ele fala realmente o que aconteceu no jogo. E ele não esconde os pontos, como o Marcelo Cabo fazia, né? O Marcelo Cabo era muito aquele paizão, né, e tal. O Ricardo Catalá não. Se a zaga foi uma bosta, ele fala, ó, a zaga do Remo, hoje, meu Deus do céu, temos que consertar. E ele fala, ele assume os erros. É isso que eu acho bem interessante no Ricardo Catalá. E isso é um técnico vencedor. Eu não sei se o Ricardo Catalá vai ganhar algum título no Remo, se ele vai conseguir o acesso no Remo, mas eu tenho absoluta certeza que na carreira dele, que ainda está apenas começando, se ele continuar com essa autocrítica, ele vai longe, o Ricardo Catalá, gente. Ele é um ótimo treinador, tá? E se tivesse com melhores jogadores em mãos, porque é aquilo, né? Ele pegou praticamente o mesmo time do Cabo. Então, se ele ganhasse pelo menos uns 3 reforços de qualidade, daqui a pouco a gente conversa sobre isso, eu acho que o Remo poderia até decolar na competição e brigar lá nas primeiras posições.
mas o que o Ricardo Catalá vem fazendo é bem interessante. E as entrevistas que ele vem dando, eu acho bem interessante também você assistir. Tá? Vai lá na Remo TV, dá uma olhada lá que vale a pena você assistir a entrevista do Ricardo Catalá, nosso treinador aí. Falando agora sobre reforços, né, para encerrar o vídeo, alguns torcedores me perguntaram nas redes sociais se o Remo, depois de ter anunciado o Rafael Silva, o Elton e o Marcelo, se o Remo ainda precisa de mais reforços. E eu te garanto que sim. E eu te garanto mais ainda que a diretoria do Remo ainda está atrás de reforços. E eu espero que esteja mesmo. Por quê? Porque nós precisamos de um zagueiro, isso é visível, tá? Se o Ícaro não tiver condições, nós temos que trazer um zagueiro. Nós temos que trazer mais um meia. Eu acho que até mais um volante, mais jovem, né, para disputar ali a posição com o Shoa. E nós precisamos de mais um meia. Meia mesmo, meia de criatividade. E um ponto esquerda. Eu acho que o ponto esquerda hoje é a posição que o Remo sente mais carência. Porque por mais que o Muriqui tenha feito uma boa partida, eu acho que ontem ele jogou bem, o Muriqui não tem cacuete de ponta. E o Remo fica muito penso ali jogando pela direita. E ontem o Pedro Vitor foi muito bem marcado. O Pedro Vitor, pra mim, ele não matou o time do Remo, só que ele foi muito bem marcado. E aí ele não conseguiu fazer o que ele vinha fazendo nos últimos jogos. E isso também parte muito da questão de elenco. Porque se você tem um ponta também semelhante, não precisa ser igual ao Pedro Vitor, mas semelhante ao Pedro Vitor, que parte pra cima, que vem ali por dentro ali para finalizar com o pé trocado, eu acho bem interessante. Entendeu? Então, eu acredito que a diretoria do Remo esteja no mercado. Se não conseguirem encontrar um jogador aí importante, né, aqui no Brasil, vão lá fora, como vocês trouxeram o Brenner, né? Agora tá um pouco mais difícil, né? O mercado tá escasso aí, tem muitos clubes querendo se reforçar. Teve um torcedor que foi nas minhas redes sociais, né? O Vitor Andrade acabou de ser aí mandado embora, vai ser mandado embora, na verdade, do Vila Nova. E teve um torcedor que perguntou pra mim se eu aceitaria a volta do Vitor Andrade. Tem alguns torcedores que têm memória curta, gente. Eu, sinceramente, eu até disse pra ele, eu disse, irmão, você tem memória curta, você esqueceu o que esse cara fez. Muito por causa dele, nós estamos nessa Série C. Porque ele foi irresponsável, ele foi expulso de maneira absurda. Depois do Remo estar ganhando o jogo de 2-0. E aí você quer trazer um cara desse de volta? Outro que me perguntou do Eric Flores. Eu não quero esses caras de volta no Remo, gente. Eu não quero. Vai ficar repetindo figurinha direto. Vai ficar trazendo o cara que já foi o que tinha que... Eu vi torcedores comentando sobre o G2, a volta do G2, volta de Dioguinho. Parem com isso, gente. Parem com isso. Nós temos que reforçar o nosso elenco. Nós não temos que piorar o nosso elenco. Nós não temos que piorar o nosso elenco. E o Vitor Andrade, pra mim, seria um atraso trazer ele. Ele é um bom jogador, mas não tem a mentalidade de vencedor e ele não é comprometido. Sabe por que ele tá sendo mandado embora do Vila Nova? Por corpo mole. Porque lá o presidente ele é profissional. Esse esquema de apostas aí foi o presidente do Vila Nova que denunciou. E ele é um cara correto. O cara é coronel. Coronel da PM. Então, acho que é da polícia militar, se eu não me engano. Não sei se é a polícia civil ou militar, mas acho que é militar, que ele é um coronel. Então, o cara lá, ele é um cara correto. Se ele vê que o cara não tá fazendo corpo mole, ele não é igual uns e outros aí, que se escondem não, que se fazem de omisso. Ele é um presidente de verdade, presidente do Vila Nova. Então, a gente vem falando aqui de se livrar de encosto. A gente acabou de se livrar do Rogério, vocês querem trazer outro pra cá, cara. Reflita sobre isso. Eu não vou aqui criticar quem deu essa opinião, até porque o cara quer achar uma solução pro time. Ele também tá vendo que o Remo precisa de um ponto esquerdo. Mas Vitor Andrade não. Mesmo que ele estivesse voando no Vila Nova, eu não quero esse cara no Remo. O Neto Pessoa aceitaria. O Vitor Andrade não. Então deixa aí seu comentário, quero muito saber sua opinião, tá? Até o próximo vídeo. Não esquece, hein? Promoção no Instagram, né? Na terça-feira à noite eu vou sortear aí os 2 ingressos, tá bom? Então já segue nós lá no Instagram. Até o próximo vídeo. Valeu.